Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruna Araújo. Hoje, como prometido, todo início do mês eu vou trazer para vocês quanto eu recebi de dividendos dos meus fundos imobiliários do mês anterior, do dia que eu tô gravando, como também quanto rendeu a minha reserva de emergência. Vou trazer aqui no canal para tentar incentivar vocês, mostrar que é legal investir, botar o dinheiro da gente para trabalhar ali enquanto a gente dorme. Bom, antes de começar a falar os valores, né, dos fundos imobiliários, eu vi que no primeiro vídeo que eu gravei, referente ao mês de julho, no mês de agosto, né, que eu gravei, teve muitos comentários, eu vi que vocês gostaram, então vou continuar gravando, né, mas teve muitos comentários com algumas dúvidas parecidas, então eu trouxe aqui as mais perguntadas, né, para já responder para vocês. E claro, se vocês ficarem com alguma dúvida nesse vídeo ou referente ao vídeo anterior, só deixar nos comentários que eu vou tentando trazer sempre no próximo vídeo do mês seguinte, antes de começar a falar os valores para vocês. É coisa rápida, tá? Bom, primeira coisa, uma das dúvidas mais comentadas aqui no último vídeo. Quais as corretoras que eu uso? Bom, eu comecei a investir em 2019. E lá em 2019, o acesso aos investimentos não eram tão facilitados quanto é hoje em dia, né? Hoje em dia você abre o aplicativo ali do seu banco digital e já tem tudo ali, tudo. E antes não, era por corretoras. Então, naquela época, até tinham algumas, na maioria das vezes, as corretoras cobravam taxas, e eu sempre investi um valor bem pequeno, né? Então, eu não tinha condições de pagar taxa. Então, eu sempre procurava corretoras gratuitas, né, sem as taxas, por isso que eu fiz essas escolhas que eu vou falar para vocês hoje em dia. Mas é claro que hoje em dia você consegue fazer tudo por um aplicativo só, tipo da sua conta digital. Mas, quando eu comecei a investir, claro que a minha reserva era pelo Tesouro Direto, é até hoje, né? Então tinha acesso ali ao Tesouro Direto, e aí a gente conseguia ver também no aplicativo da Easy Invest. A gente tinha que fazer esses dois cadastros, né, para ter acesso, mas eu comecei a comprar pela Easy Invest. A Easy Invest foi comprada pelo Nubank, e aí virou Nu Invest, e agora tá tudo Nubank, ou seja, tudo no aplicativo do Nubank. Então, só para vocês verem, né, que eu não comecei a investir pelo Nubank, eu comecei a investir pela corretora Easy Invest, que virou Nu Invest, que agora é unicamente Nubank. A segunda corretora, que é onde eu comecei a investir a minha renda variável, que foram os fundos imobiliários e as ações que eu investia mais na época, né? Foi a Clear, que era uma corretora gratuita, né? Sem as taxas. Na época o pessoal reclamava muito porque travava e ficava sem acesso. Eu, particularmente, nunca tive muito problema. Pouquíssimas vezes que eu quis entrar no aplicativo e aí não consegui algum acesso por algum erro, mas assim, coisa que resolveu em 5 minutos, sabe? Não tenho do que reclamar, tanto que eu uso a Clear até hoje. Então, assim, pra mim, não é indicação pra ninguém, mas pra mim tá sendo boa até hoje. E por último, meus últimos investimentos, né, que eu tenho feito agora, que eu tô mais focada, inclusive, criptomoedas, e eu uso o mercado Bitcoin. Na época que eu comecei a investir também, não tinha o acesso facilitado como tem hoje em dia no aplicativo da Nubank, por exemplo, né, que você consegue investir tudo na Nubank hoje em dia. Se eu fosse começar hoje em dia, acho que eu usaria um único aplicativo para conseguir ter tudo ali e ver melhor, né, tudo próximo ali, né, acho que fica mais fácil a visualização, mas eu também gosto de ter em lugares diferentes para separar bem certinho, para saber onde está cada valor, o que eu vou fazer, enfim. Então são esses três lugares que eu coloco o meu valor, tá? O que eu vou falar para vocês hoje tá na Clear, né, que são os fundos, e no Nubank, né, que tá a minha reserva de emergência. Bom, outra coisa também que vocês me perguntaram muito e ficaram, né, assim, meu Deus, Bruna, mas tal coisa é melhor, outra coisa é melhor, porque rende mais isso e aquilo. Bom, o que eu tô mostrando pra vocês aqui não é nem 30% da minha carteira de investimentos, tá? Eu já comentei até no outro vídeo, não sei se eu fui tão clara, né, porque teve bastante comentários dessa maneira, do pessoal querendo que eu faça tal coisa, isso ou aquilo com o meu dinheiro. É bom deixar bem claro que o tipo de investimento é aplicado exclusivamente para você, assim como os meus são para mim. Então, pode ser que uma coisa seja melhor para você, outra coisa seja melhor para mim, e é muito individual, porque cada um sabe o que vai fazer com o seu dinheiro, quer, né, por quanto tempo precisa deixar aquele dinheiro ali, quanto quer que renda, enfim.
Eu procuro sempre diversificar os meus investimentos. Antes era até mais diversificado, hoje é um pouco menos, mas ainda assim eu continuo tendo essa divisão, assim, sabe? Para não colocar uma coisa só no lugar só. Vale ressaltar também que hoje, atualmente, a Selic está bem alta, 15% ao ano. Então, a renda fixa está pagando bem, né? Mas conforme ela baixa, outros investimentos aparecem. Então, é por isso que eu tenho tudo bem diversificado. Porque uma hora que uma coisa cai, a outra sobe. E assim a gente vai alternando. Por isso que diversificando, você meio que mantém ali uma média, tá? Então, para mim, os meus investimentos estão ótimos. E conforme também a minha fase de vida, né? Eu já tive épocas que eu tinha mais renda fixa, hoje eu tenho mais outro tipo de investimento. Tô me desfazendo das ações, que é o próximo tópico até que eu vou trazer para vocês. Que eu tô vendendo as minhas ações, né? Eu já falei para vocês. Antigamente eu investia mais em ações, hoje em dia para mim não faz muito sentido porque eu tenho um lucro muito maior em outras coisas, então eu tô me desfazendo das ações, mas tô deixando o valor que eu tô vendendo das ações nos fundos imobiliários, porque estão todos ali na Clear, então eu tô só realocando nos fundos. E os fundos eu mantenho porque eu tenho o objetivo de fazer com que eles paguem meu aluguel. Não vai ser para amanhã, vai ser daqui uns anos, né? Não tô tirando dinheiro do meu bolso e colocando nos fundos, eu só tô reinvestindo o que eles me pagam todo mês e também o valor das ações que eu tô vendendo, né? Então, conforme eu vendo uma ação, eu coloco ali nos fundos e os dividendos dos fundos eu vou colocando nos fundos, tá? Dinheiro novo eu não jogo, já digo. Bom, e falando em ações, eu vendi uma ação, deu mais ou menos R$ 2.000, então eu já realoquei nos fundos imobiliários. Não vai aparecer nos valores dos dividendos desse mês, porque é referente ao mês de agosto. E como eu vendi e já aloquei, não deu tempo de já aparecer no mês de... Como eu vendi em agosto, não deu para aparecer no mês de agosto mesmo. Então vai aparecer no próximo mês, tá bom? Essa diferença um pouquinho do valor por conta dessa ação que eu vendi. Bom, acho que eu já fiz um resuminho aqui de tudo que aconteceu, das dúvidas que vocês tiveram. Agora eu vou falar para vocês dos fundos, né? Rapidinho aqui os valores. No final, a Selic, quanto me rendeu ali na minha reserva de emergência, e o total dos dois juntos. Bom, começando pelo um fundo de fundo que eu tenho, que é o BTHF11, me rendeu o valor de R$ 8,09. O segundo, um fim de shopping, XPML11, me rendeu o valor de R$ 10,12. Terceiro fundo imobiliário que eu tenho aqui é do setor de logística, é o HGLG11, me rendeu R$ 22. Quarto FII, um FII de tijolo, o XPLG11, me rendeu um valor de R$ 45,92. E por último, queridinho, que eu tenho mais valor, né, nele, valor, já digo, em dinheiro mesmo, é um FII híbrido, que é o MXRF11, é um fundo de base 10, inclusive, bem legal ali para quando sobra algum dinheirinho você tacar nele, eu sempre faço isso. Esse último FII que eu falei para vocês me rendeu um valor de R$ 159,50. Bom, totalizando aqui os fundos imobiliários, um total de R$ 245,63. Esse daqui foi um dos fundos. Aí, no mês de agosto, a minha reserva de emergência que eu tenho lá, o pessoal até perguntou, né? Ah, mas não é muito para você. Eu nem falei o valor que eu tenho. Ah, não é muito porque você é funcionária pública, não precisa ter um valor tão assim, nananana. Gente, é um valor que eu me sinto confortável, eu não tenho ninguém para me acudir caso eu precise. E também, às vezes eu acabo sendo a reserva de emergência de outras pessoas, né? Então é um valor que eu me sinto confortável e é um valor que eu uso também como reserva ali de oportunidade, caso surja algum investimento bom. Então eu retiro dali para comprar outras coisas. No momento eu não tô fazendo isso porque a Selic tá alta, então para mim tá ótimo deixar ali, tá? Só para trazer aqui o porquê que é um valor alto, porque realmente tem um valor um pouquinho mais alto do que eu realmente preciso. Mas eu não mexo e fica lá. Faz tempo que eu não preciso usar essa reserva, graças a Deus. Bom, então em agosto a minha reserva rendeu um valor de R$ 212,27. Agora totalizando aqui, os 5 fundos imobiliários, o valor que eles me pagaram, mais quanto rendeu a minha reserva de emergência no Tesouro Selic, os dois deu um valor no mês de agosto de R$ 457,90. Bom, eu acho um valor maravilhoso, porque eu nunca pensei que receberia um valor desse na minha vida.
Tá sendo bem legal gravar esse tipo de vídeo, porque eu não costumava fazer as contas, né, de quanto eu tava recebendo por mês. E ver o dinheiro crescendo de pouquinho em pouquinho todo mês vai ser bem legal. Daqui a pouco já chegamos em R$ 500, os dois, né? Imagina, você receber R$ 500 sem fazer nada no seu mês. Porque é literalmente isso, você investe, deixa lá, as empresas estão trabalhando, tá tudo rendendo e você só tá esperando o dinheiro cair porque você é sócio daquela empresa, daquele fundo, tem o seu dinheirinho ali guardado, quietinho, e ele tá trabalhando para você. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você já investe, deixa aqui nos comentários para mim, para eu saber no que vocês estão investindo. E se vocês também recebem dividendos igual eu tô recebendo todo mês, me conta aqui quanto vocês receberam no mês de agosto, tá? Esse foi o vídeo e até mais. Tchau, tchau!